Maria Wilson estava terminando de arrumar suas coisas no apartamento em Boston, pensando na casa de campo da família, onde ela iria passar o dia de ação de graças, como fazia todo ano. Lá fora, começava a nevar, e a rua parecia calma e bonita, iluminada pelos postes. Maria tinha conquistado o respeito como restauradora de móveis antigos, mas isso não significava muito dentro da sua família. Maria, seu trabalho é muito bonito, feito à mão, mas na sua idade, ser solteira e viver de um passatempo? Disse a mãe dela, Patrícia, no telefone. Maria respirou fundo para não perder a paciência. Seus pais, Roberto e Patrícia Wilson, eram uma família conhecida na Nova Inglaterra, e o pai dela tinha ganhado milhões trabalhando como banqueiro de investimentos. Para eles, o fato de a filha viver do próprio trabalho manual era algo difícil de aceitar. Mãe, não é um passatempo. Semana passada, o Museu de Arte de Chicago me chamou para restaurar uma escrivaninha e uma cadeira vitoriana muito valiosas. Ah, que legal, respondeu Patrícia, sem muito interesse. Ah, Carolina e Ramon vão chegar amanhã de manhã. E você, que horas vai chegar? Maria suspirou e resolveu mudar de assunto. A irmã dela, Carolina, sempre foi a queridinha da família. Casou primeiro com um advogado de Harvard, e depois, quando se divorciou, se casou com Ramon Harris, um empresário do ramo imobiliário. Ela tinha 2 filhos do primeiro casamento, Eric, de 6 anos, e Sofia, de 4. Acho que chego lá pelas 3 da tarde, respondeu Maria. Tô com saudade das crianças. Eles também estão animados para te ver, principalmente o Eric, disse Patrícia, e logo mudou de assunto. A Carolina vai levar um vinho Chardonnay novo, de uma vinícola em Napa. É de um cliente dela. Ela tem contatos ótimos. Maria apenas balançou a cabeça, mesmo sabendo que a mãe não podia vê-la do outro lado da linha. Já era um costume. As conversas com a mãe sempre iam pro mesmo lado. Elogios para Carolina e quase nada sobre ela. Depois de desligar, Maria ficou olhando pela janela, segurando com carinho um pingente que usava no pescoço. Era a única lembrança que tinha da avó Eleanor, a única pessoa que realmente a entendia e apoiava sua paixão. Você tem mágica nas mãos, Maria dizia à avó. Você tem o dom de dar vida nova às coisas antigas, conservar o que é valioso e criar algo novo. Isso é ser uma artista de verdade. Já tinham se passado 5 anos desde que a avó morreu. Depois disso, a relação com a família ficou ainda mais difícil. No testamento, a avó deixou escrito que a casa de campo deveria ser dividida igualmente entre Maria e Carolina, mas, por algum motivo, os pais nunca tocavam nesse assunto. Maria decidiu que não queria brigar na justiça. Enquanto fechava a mala, ela se lembrou de uma ligação que recebeu no começo da semana. Era do curador do Museu Metropolitano. Senhorita Wilson, sua reputação nos impressionou muito. Você teria interesse em trabalhar na restauração de uma mesa e cadeiras do estilo Luís XV, do século XVIII? É uma peça muito valiosa, e queremos confiar apenas a alguém com o seu nível. Era o trabalho mais importante da carreira dela. Maria tinha acabado de assinar o contrato, mas ainda não contou para a família. Achava que eles não iam entender de verdade. Carolina, com certeza, ia perguntar quanto ela ia ganhar. O pai ia dizer que isso não podia continuar sendo só um passatempo, e a mãe provavelmente só ia sorrir com educação e chamar um táxi. Maria parou um momento no seu ateliê. Lá, tinha uma cadeira de balanço do século XIX que estava restaurando. Aos poucos, ela estava voltando a ter a beleza de antes. Maria passou os dedos na madeira, sentindo a textura. Faltam só alguns dias e você vai estar prontinha, sussurrou. Me espera até eu voltar. O dia de ação de graças sempre trazia sentimentos misturados para Maria. Queria muito ver os sobrinhos, mas ficava chateada porque a família sempre a tratava como se fosse a empregada da casa. Todo ano, ela é quem cozinhava e limpava, enquanto Carolina tomava vinho e conversava tranquila com os pais na sala. Esse ano vai ser diferente, Maria disse para si mesma. Quando eu terminar esse contrato com o museu, minha vida vai mudar. Ela segurou o medalhão no peito, lembrando das palavras da avó. Você tem um talento especial, Maria. Um dia, o mundo vai perceber isso. O barulho de uma buzina lá fora tirou Maria dos pensamentos. Era o táxi. Ela pegou a mala e deu uma última olhada no apartamento. Já estava escuro quando entrou no carro, a caminho da casa de campo da família, passando pelas estradas nevadas de Massachusetts. Quando chegou, viu a casa grande de 2 andares, estilo colonial. Mesmo no escuro, ainda parecia elegante.
mas algo estava estranho. As luzes estavam acesas, mas não tinha sinal do carro dos pais, nem da caminhonete chique da Carolina. Que esquisito, ela disse, puxando a mala pesada até a porta. Tocou a campainha e ouviu passinhos correndo do outro lado. Quem abriu a porta foi seu sobrinho Eric, de 6 anos, com uma carinha preocupada. Tia Maria, ele falou, com um suspiro de alívio. Você veio mesmo. Claro que vim, eu prometi, né? Disse Maria, abraçando ele. Antes que Eric respondesse, sua irmã Sofia, de 4 anos, saiu da sala abraçando sua boneca. Tia Maria, gritou feliz, correndo para abraçá-la também. Maria abraçou os dois, ainda confusa, e entrou com eles. A sala estava arrumada, mas vazia. E seus avós, estão onde? Ela perguntou. Eric apontou em silêncio para a cozinha. Maria tirou o casaco e foi até lá com os pequenos. Em cima da mesa, tinha uma folha com a letra da Carolina. Maria, eu e o Ramon tivemos que ir para Nova York de última hora por causa do trabalho. Mamãe e papai foram para uma exposição de antiguidades em Cape Cod. Voltam amanhã à tarde. Por favor, cuida das crianças por enquanto. Tem ingredientes na geladeira. Só precisa assar o peru. Maria ficou parada, sem acreditar. Todo mundo tinha ido embora na véspera do dia de ação de graças, deixando só ela com as crianças. O celular dela apitou. Era uma mensagem da Patrícia. Maria, que bom que você pode cuidar das crianças. Isso combina com você, tipo uma babá, como sempre. Vê se dessa vez o peru fica bem assado. No ano passado ficou meio cru. Até amanhã. Maria sentiu a raiva subir pro rosto, respirou fundo e sorriu pros sobrinhos. Vamos guardar minhas coisas e depois preparar o jantar. Vocês estão com fome? Os dois balançaram a cabeça. Animados, Maria fez uma massa simples para eles. Enquanto observava os dois, pareciam mais calmos, mas não tão alegres como de costume. Eric, principalmente, parecia querer falar alguma coisa, mas ficava quieto e olhava pro chão. E na escola, tá indo bem? Perguntou Maria. Sim, respondeu ele. A professora falou que meu desenho ficou bonito. E o que você desenhou? Uma casa na floresta, disse, mas o papai não falou nada quando viu. Maria franziu a testa. Percebeu que os dois ficavam sérios sempre que alguém falava do Ramon. Desde que Carolina se casou com ele, Maria sempre achou que tinha algo estranho nele. Era simpático em público, mas nunca parecia à vontade sozinho com as crianças. Depois do jantar, Maria deu banho nos dois e ajudou a colocar o pijama. Enquanto secava a Sofia, viu um roxinho no braço dela. O que aconteceu aqui? Sofia? Perguntou com cuidado. Eu caí, ela respondeu rápido, sem olhar nos olhos da tia. Mais tarde, quando ajudava Eric com o pijama, viu que ele também tinha uns roxos no antebraço. Você também caiu? Sim, na escada, mas eu tô bem, respondeu ele, meio hesitante. O coração de Maria apertou. Ela tentou não pensar o pior, mas naquela noite, quando Eric acordou chorando de um pesadelo e gritou por favor, não de novo. A desconfiança dela só aumentou. Na manhã seguinte, dia de ação de graças, Maria acordou cedo e começou a preparar o peru. As crianças pareciam mais leves, andando pela cozinha, querendo ajudar. Sofia mostrou, toda orgulhosa, um chapéu de papel em forma de peru. O Eric me ajudou a fazer, disse ela. Ficou lindo, sorriu Maria. Vocês fazem um para mim também? Os dois sorriram e começaram a fazer outro na mesa, enquanto ela colocava o peru no forno. Maria olhava para eles em silêncio, com o coração apertado. Dessa vez, ela ia fazer de tudo para cuidar bem dos sobrinhos. O telefone tocou, era o Ramon. Maria atendeu e, na hora, viu o rosto das crianças ficar tenso. As crianças estão bem? Perguntou Ramon com uma voz baixa e estranha, que dava um arrepio. Sim, estão bem. Estamos nos divertindo bastante, respondeu Maria. Fique de olho, principalmente no Eric. Às vezes ele fica rebelde. Maria fechou a cara. Pode deixar. Os dois estão se comportando muito bem, falou, e desligou. Eric olhou para ela com medo e perguntou baixinho. O papai tá bravo? Não, só tá preocupado, respondeu Maria, com carinho. Mas a sensação ruim voltou quando, mais tarde, Carolina também ligou. O jeito estranho das crianças, os roxos, e a mesma desculpa de que tinham caído. Tudo isso deixava Maria muito desconfiada. Naquele dia, enquanto a casa ficava cheia do cheiro gostoso de peru assado, Maria continuava fazendo artesanato com os dois.
E a cada sorriso deles, ela sentia mais certeza, precisava protegê-los. Sabia que tinha que descobrir o que estava acontecendo antes que todos voltassem no dia seguinte. Enquanto as crianças assistiam TV na sala, Maria ligou para sua amiga Amanda, que era advogada. Falou baixinho, para não preocupar os pequenos. Você vai precisar de provas, disse Amanda, mas primeiro, precisa ganhar a confiança deles. Eu sei, respondeu Maria, mas não tenho muito tempo. Eles voltam amanhã. Depois que desligou, Maria voltou para a cozinha. Tinha preparado um jantar simples, mas feito com muito carinho: peru, purê de batata, molho de cranberry e uma torta de abóbora. Talvez não estivesse perfeito, mas foi feito com amor. Eric, Sofia, vamos jantar, chamou Maria. As crianças correram, animadas. Nossa, tá com um cheiro ótimo, falou Eric, tá melhor do que o peru da mamãe. Maria sorriu. Antes de comer, que tal a gente falar uma coisa pela qual somos gratos? Depois do jantar, Maria ajudou os dois a se prepararem para dormir. Sofia dormiu rapidinho, mas Eric não conseguia pegar no sono. Quando Maria já estava saindo do quarto, ele chamou baixinho. Tia, você pode ficar mais um pouquinho? Maria sentou na beirada da cama e fez um carinho no cabelo dele. O que foi, meu amor? Não tô conseguindo dormir, disse ele. Lá fora ainda nevava, e a luz da lua fazia sombras compridas nas paredes. Eric sentou na cama e olhou para ela bem sério. Na verdade, começou, mas parou no meio. O coração de Maria começou a bater mais forte. Você quer me contar alguma coisa? Eric ficou quieto por uns segundos. Depois falou bem baixinho. Na verdade, a mamãe, o vovô e a vovó querem te tirar da casa hoje. Maria sentiu o corpo gelar. O quê? Como assim? Semana passada, eu escutei eles conversando. Quando a gente já tinha ido dormir, os adultos estavam tomando vinho na sala. E a mamãe disse: a gente precisa garantir que a Maria não possa mais reclamar o terreno. Maria ficou sem ar. Terreno? Você tá falando do sítio da vovó? Sim, respondeu Eric. A mamãe disse que os papéis já estavam prontos. Só faltava sua assinatura depois do dia de ação de graças. As palavras da avó vieram à mente. Essa casa tem que ser dividida igualmente entre minhas duas netas. A avó sempre tratou Maria e Carolina do mesmo jeito, mas parecia que o resto da família tinha outros planos. E você sabe por que eles querem fazer isso? Perguntou Maria, com a voz tremendo. Eric balançou a cabeça devagar. A mamãe falou que seu negócio vai falir, e que você vai vir pedir ajuda. Aí eles vão aproveitar para fazer você assinar os papéis. Maria sentiu uma raiva fria por dentro. O negócio dela ia muito bem. Tinha acabado de fechar um contrato importante com o Museu Metropolitano. Será que a família queria ver ela fracassar, ou simplesmente nunca acreditaram nela? Você ouviu mais alguma coisa? Perguntou Maria, com cuidado. Eric olhou em volta e falou ainda mais baixo. O vovô disse assim: legalmente, não vai ter problema. O testamento da Eleonora já foi mudado. O sangue de Maria gelou. Será que falsificaram o testamento da avó? Não podia ser. A avó tinha pedido, pouco antes de morrer, para Maria guardar uma cópia, e ela ainda tinha essa cópia guardada no cofre, lá no seu apartamento. Obrigada por me contar, Eric, disse Maria, segurando a mãozinha dele. Tem mais alguma coisa que tá te deixando preocupado? Os olhos de Eric se encheram de lágrimas. Eu tenho medo do meu pai, disse baixinho. Ele grita comigo e com a Sofia, e segura forte no nosso braço. E quando eu conto pra mamãe, ela não acredita, continuou. Ela só fala, não inventa coisa. As suspeitas de Maria viraram certeza. Agora ela sabia. Ramon machucava as crianças e Carolina fingia que não via nada. E os avós, será que também sabiam e não faziam nada? Meu pai disse que se eu contasse alguma coisa pra você, tia Maria, ia acontecer algo pior, disse Eric, com a voz tremendo. Mas eu sei que você é boa. Você não é como eles falam. O que eles falam de mim? Perguntou Maria, com medo da resposta. A mamãe diz que você tem inveja dela, por isso tá sozinha, e o vovô fala que você é uma vergonha para a família. Por um momento, Maria ficou sem palavras. Doía ouvir aquilo, mas naquele instante, havia coisas mais importantes. Escuta bem, Eric, disse ela com firmeza, você e a Sofia agora estão seguros. Os adultos também erram, e eu vou fazer tudo o que eu puder para proteger vocês. Sério? Perguntou Eric, com um olhar cheio de esperança.
Eu prometo, respondeu Maria com segurança. Eu não vou deixar ninguém machucar vocês. Eric sorriu, aliviado, e aos poucos foi pegando no sono. Maria ficou ali sentada, ouvindo a respiração tranquila dele. Um plano começava a se formar na sua cabeça. Ao sair do quarto, Maria foi ver Sofia. A menina dormia em paz. Maria fechou a porta com cuidado e voltou pro próprio quarto, com as mãos tremendo. Mandou uma mensagem para Amanda, sua amiga advogada. É urgente. Precisamos de provas antes da família voltar amanhã. Suspeita de abuso infantil e possível falsificação do testamento da vovó. Enquanto esperava a resposta, Maria sentou perto da janela, olhando a neve do lado de fora. Tirou o medalhão do pescoço e o abriu. Dentro tinha uma foto dela com a avó, quando era pequena, sorrindo. Me ajuda, vovó, sussurrou. O que eu faço? De repente, o celular tocou. Era Amanda. Maria, o que aconteceu? Perguntou a amiga, preocupada. Maria contou tudo em voz baixa. Amanda escutava atenta, fazendo algumas perguntas. A primeira coisa é gravar o que as crianças falam, disse Amanda, e também tirar foto dos machucados. Faz isso amanhã de manhã, o mais cedo possível. Você ainda tem a cópia do testamento da sua avó? Tenho, tá no meu apartamento. Ótimo, meu amigo Tom vai passar lá amanhã para pegar. Ele é de confiança. Onde estão suas chaves? Maria explicou direitinho e as duas combinaram os próximos passos. Você tá fazendo a coisa certa. Maria, disse Amanda antes de desligar, as crianças precisam de você, e você tem o direito de mostrar a verdade. Maria desligou e sentou na cama, mas não conseguia dormir. Tava com a cabeça cheia de pensamentos, a traição da família e como salvar as crianças. Já era mais de meia-noite quando ouviu um chorinho. Era Sofia, que entrou correndo no quarto dela, tremendo por causa de um pesadelo. Tá tudo bem, disse Maria, abraçando a menina com carinho. A tia tá aqui. Eu sonhei que o papai tava bravo, disse Sofia, soluçando. Já passou, meu amor, o papai não tá aqui, falou Maria, fazendo um carinho nela. Maria ficou com ela até adormecer de novo, sentiu o corpinho dela relaxando devagar, e com isso, Maria teve ainda mais certeza da sua decisão. Ia fazer de tudo para proteger os dois. Era algo que mais cedo ou mais tarde ia acontecer, mas naquela noite, Maria descobriu a verdade e estava pronta para agir. Quando voltou para a cama, lembrou do que a avó sempre dizia. Coragem de verdade é fazer o certo, mesmo com medo. Ela sabia que no dia seguinte sua coragem seria posta à prova, mas por enquanto, precisava descansar, nem que fosse só um pouquinho. Lá fora, a neve ainda caía em silêncio, cobrindo a casa como um cobertor branco. Parecia anunciar o começo de algo novo. Maria suspirou fundo e fechou os olhos. Na manhã seguinte, ela acordou antes do sol nascer. A neve já tinha parado, e o sol começava a pintar tudo com um brilho dourado. Sem perder tempo, Maria começou a seguir as instruções de Amanda, preparou o gravador no celular e esperou as crianças acordarem. Eric foi o primeiro a levantar, ainda de pijama, esfregando os olhos. Foi até a cozinha. Bom dia, Eric, disse Maria com um sorriso carinhoso. Dormiu bem? O menino balançou a cabeça. Sim, não tive pesadelo. Que bom, respondeu ela, servindo o café da manhã. Posso te perguntar mais um pouquinho sobre o que você me contou ontem à noite? É muito importante. Eric ficou em dúvida por um momento, mas viu que Maria falava sério e concordou com a cabeça. Ela ligou a gravação no celular sem fazer alarde. Você pode me contar de novo o que o seu pai fez com você? E com a Sofia também? Eric começou a falar com a voz baixinha, contou com mais detalhes como o padrasto, Ramon, gritava, apertava forte o braço deles ou empurrava contra a parede. Disse que, quando contava para a mãe, Carolina, ela não acreditava ou só dizia, não faz o papai ficar bravo. Você pode me mostrar aquele roxinho? Perguntou Maria com voz calma. Eric puxou a manga e mostrou um hematoma que ainda estava roxo e azul. Maria tirou uma foto e anotou o local e a data. Depois, Sofia também acordou. Maria gravou o que ela contou e tirou fotos dos machucadinhos. As crianças pareciam mais calmas agora que tinham um adulto que acreditava nelas. Depois do café da manhã, Maria ficou mandando mensagens para Amanda enquanto deixava os dois assistirem TV. Logo recebeu a notícia. A cópia do testamento da avó já estava com Amanda. Era um documento legal e válido. Amanda escreveu,
Sua avó deixou claro que a cabana deve ser dividida igualmente entre você e a Carolina, e os responsáveis legais não são seus pais, e sim o advogado dela, James Hamilton. Maria soltou um suspiro de alívio. As peças estavam começando a se encaixar. Amanda disse também que já tinha falado com a polícia e com o conselho tutelar. Eles iam analisar as provas e decidir os próximos passos. Que hora sua família volta? Perguntou Amanda. Lá pelo meio-dia, respondeu Maria. Naquela manhã, Maria cozinhou com as crianças, usando as sobras da ceia do dia de ação de graças. Tentava parecer calma, mas o coração batia forte. Por anos, a família dela fez ela se sentir menor, sem valor, mas agora, finalmente, ela ia defender a verdade. Pouco depois do meio-dia, ela ouviu carros chegando. Eric e Sofia correram para a janela, e depois olharam para Maria com os olhos preocupados. Vai dar tudo certo, disse Maria, abraçando os dois. A tia tá aqui com vocês. Carolina e Ramon foram os primeiros a entrar. Depois vieram Patrícia e Roberto. Todos chegaram sorrindo, cheios de sacolas e presentes. Maria, disse Carolina, toda animada, tudo certo com as crianças? A ceia tava boa? Maria só ficou olhando em silêncio. Aos poucos, os sorrisos dos adultos foram desaparecendo. A gente precisa conversar, disse Maria finalmente. Podem ir todos para a sala, por favor? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Patrícia, olhando de Maria para as crianças. Crianças, vão lá pro quarto, disse Maria com uma voz calma. Os adultos precisam conversar agora. Eric e Sofia concordaram e subiram correndo. Ramon franziu a testa, mas não disse nada. Agora, a casa era cheia de risadas de criança. Eric já estava fazendo amigos na nova escola, e Sofia estava muito feliz no jardim de infância do bairro. Aqueles olhos cheios de medo estavam mudando. No lugar, havia curiosidade e uma sensação de segurança. Ramon foi preso por agressão infantil. Como não tinha dinheiro para pagar fiança, o julgamento ia começar em breve. No começo, Carolina ficou furiosa e colocou toda a culpa em Maria. Os pais das duas também gritavam dizendo que Maria tinha sequestrado os netos. Mas, à medida que a polícia juntava provas e os relatos das crianças ficavam claros, a atitude de todos começou a mudar. Carolina teve que encarar a verdade sobre o que o marido dela tinha feito. Começou a fazer terapia, e de vez em quando visitava as crianças. No início as visitas eram tensas, mas com o tempo foram ficando mais tranquilas e cheias de carinho. Os pais de Maria continuaram afastados. A imagem social que eles tanto defendiam começou a desmoronar, e muitos dos amigos deles se afastaram. A investigação sobre o testamento da avó avançava, e foi descoberto que os pais esconderam o documento de propósito. Numa tarde de sábado, com chuva fina caindo, alguém bateu na porta. Maria abriu e viu Carolina ali. Ela parecia cansada, mas seu olhar estava mais calmo. Posso entrar? Perguntou Carolina, com a voz baixinha. Maria não disse nada, só abriu a porta e a convidou para tomar um café na sala. Depois de um tempo em silêncio, Carolina começou a falar. Maria, eu também fui uma vítima. Com os olhos cheios de lágrimas, ela continuou. Desde que me casei com o Ramon, ele me controlava, me fazia sentir medo o tempo todo. Eu não consegui proteger as crianças, o medo me travava. Maria viu a dor no rosto da irmã. Carolina respirou fundo e disse: eu precisava da sua força. Você sempre seguiu seu caminho, mesmo quando os nossos pais não aprovavam. Eu me perdi tentando agradar eles. Sobre a herança, Carolina foi sincera. Eu só fiz o que nossos pais mandaram. Mas agora quero que tudo seja resolvido do jeito certo, como a vovó queria. Naquele ano, o dia de ação de graças foi simples, mas cheio de significado. Na nova casa de Maria, ela preparou um peru com todos os acompanhamentos, tudo feito com carinho. Carolina seguia firme na terapia e, aos poucos, reconquistava a confiança das crianças. Os pais de Maria não foram convidados. Ainda tentavam justificar tudo o que fizeram. Antes de comer, Eric levantou o copo e fez um brinde com a voz baixa, mas cheia de sentimento. Pra tia Maria, que cuidou da gente. Obrigado por mostrar que família de verdade é quem tá do seu lado quando você mais precisa. Sofia completou, a mamãe também tá tentando melhorar. Com o relicário da avó pendurado no peito, Maria sentiu que um novo tipo de família estava nascendo. Ela e Carolina trocaram um olhar cheio de carinho, entendendo que família não é só sangue. É amor,
respeito e vontade de estar junto nos momentos difíceis. Lá fora, começou a cair a primeira neve do ano. Mas, dessa vez, o inverno não parecia triste, parecia o começo de algo novo.